Pai, nós rogamos a tua bênção e a tua misericórdia, meu Deus, para que nós possamos, através da tua palavra, meu Pai, sermos edificados. Tua palavra é poderosa, é viva e é eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, pois ela penetra juntas e medulas, e ela é apta para discernir o pensamento dos homens. Por isso, Pai, te pedimos que fale o nosso coração hoje, através da tua palavra. Edifica-nos e receba toda a honra e toda a glória para ti. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos? Meus irmãos, o tema dessa reflexão que eu quero deixar para os irmãos hoje é a importância da oração para nossas vidas. Nós bem sabemos que falar sobre oração hoje é um dos temas mais importantes para a igreja, tendo em vista que a gente olha ao redor e vê que pouquíssimas pessoas dão ênfase na oração, falam da oração com a importância que ela tem para a igreja do Senhor. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê desde o começo da criação o povo de Deus orando. Você olha para Abraão, ele está orando. Você olha para Jacó, ele está orando. Você olha para Isaac, ele está orando. Você vai olhando para os líderes que Deus levantou na história, como Moisés, Josué e por aí adiante, e eles estão orando. Profetas do Senhor, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os menores, no Novo Testamento, o Senhor Jesus, seus apóstolos, os líderes da igreja eles estão como? Orando. E foi através da oração que a igreja do Senhor, ela nasceu, lá em Atos capítulo 2, quando eles estão ali esperando o Espírito Santo, a promessa do Senhor, eles estavam fazendo o quê? Orando. Estavam orando e perseveravam unânimes em oração, diz a palavra de Deus. E a gente vê que hoje em dia pouquíssimas pessoas falam da importância da oração. Você encontra igrejas que estão falando sobre inúmeras coisas. São entretenimentos, são atividades, programações, mas quando você pergunta assim, e quando é o dia do culto de oração? Qual é o dia que a igreja do Senhor ela se prepara durante o dia para se reunir para orar, para falar com aquele que é o dono da igreja, para falar com aquele que pode trazer, levar a igreja ao crescimento saudável e espiritual? E você escuta muitas das vezes o seguinte: bom, a minha igreja não tem culto de oração. Ela tem 3, 4 cultos na semana, mas nenhum de oração. Infelizmente, isso acontece nos dias de hoje. Mas a oração, meus irmãos, ela é importantíssima para todos nós. João Calvino diz o seguinte sobre a oração. Ele fala, a oração é o meio pelo qual nos aproximamos das promessas de Deus, ou melhor, nos apropriamos das promessas de Deus. É através da oração. Você quer receber de Deus alguma oração, alguma promessa? Se coloque de joelho. E é sobre isso que eu quero falar hoje com os irmãos, destacando aqui de forma bem devocional e simples, 3 pontos para falarmos hoje sobre esse tema. Primeiramente, Deus ouve a oração dos seus filhos. Deus ouve a nossa oração. Você não está aqui orando ao Senhor quando você se ajoelha aí e você está falando, imaginando que talvez alguém esteja te ouvindo. Não. Deus está te ouvindo. Abra sua Bíblia lá no Salmo 34, versículo 17. Salmo 34, versículo 17. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Salmo 34, versículo 17. Amém? Quem achou? Diz assim a palavra de Deus: clamam os justos e o Senhor os escuta, os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Olha o que diz o versículo 17. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra das suas tribulações. Em outras palavras, Deus ouve a sua oração. Você não está orando a um Deus que não se preocupa com você. Quando você vem quarta-feira aqui no culto de doutrina e oração, você vem aqui para falar com o seu pai, porque você confia que ele vai te responder, tanto como pode ser hoje, no decorrer da semana, ou daqui a um ano, mas saiba, ele vai te responder, porque ele escuta a sua oração. Quem não lembra, por exemplo, de Ana, serva do Senhor, mãe do profeta Samuel,
que orava constantemente ao Senhor por ser estéril, não poder dar filhos, ao seu marido Eucana, que tinha outra mulher chamada Penina, que zombava dela constantemente, porque Penina já tinha vários filhos, mas Ana era estéril. Entretanto, Ana era amada por Eucana, mas não podia dar à luz, e por isso ficava angustiada de espírito. Mas ela nunca deixou de orar. Ela insistentemente orava e clamava diariamente. E a palavra nos diz que ela foi até ao local onde se oferecia sacrifício, e ela se derrama em lágrimas diante do Senhor. E o sacerdote, me fugiu o nome dele aqui agora, sacerdote Eli, ele vinha passando e olhou para ela e disse assim: essa mulher está embriagada, porque ela era uma oração tão angustiante, tão fervorosa, ao ponto dele pensar que ela estava embriagada. E ela diz para ele o seguinte: não, Senhor, não tome a tua serva como filha de Belial, ou seja, como embriagada, é porque eu estou aflita de espírito falando com o Senhor. Então Eucana, não, o sacerdote Eli pega ela pela mão e diz o seguinte: minha filha, Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir. E ouviu. Ela volta para a cidade dela e depois ela retorna, 1 ano depois ela retorna grávida para agradecer a Deus. Mas ela fez uma promessa para o Senhor. Ela prometeu dar o seu filho em sacrifício para que ele fosse um homem de Deus, ali ajudando o sacerdote Eli. E se tornou. Ou seja, ela orou angustiada ao Senhor. O Senhor ouviu a oração dela e ela recompensou a Deus. Em outras palavras, ela entregou o seu filho a Deus em sacrifício perfeito. Samuel se tornou um profeta, um juiz e um sacerdote. O grande profeta Samuel. Por quê, meus irmãos? Porque Deus escuta a oração dos seus filhos. Você tem orado? Tem esmorecido? Você tem pensado que Deus te esqueceu? Você ora constantemente. Você ora a Deus, você se aflige de oração. Passa o tempo, você vê pessoas que estão tendo oração sendo respondidas, mas a sua nunca é. Lembre-se que Ana orava diariamente. Talvez anos, mas sem esmorecer. E na hora certa o Senhor respondeu. Davi também, quando fugia de Saul, diz o Salmo 3, versículo 4, com a minha voz clamei ao Senhor, e ele do seu santo monte me respondeu. Davi fugia de Saul. Saul perseguia Davi diariamente, querendo matá-lo, porque já tinha sido ungido por Deus para ascender o trono de Israel. E Saul, querendo a morte dele, perseguia. Mas Davi, em vez de se desesperar, o que ele faz? Ele ora ao Senhor. E o Senhor o livra das tribulações que ele tem passado. E volto à pergunta: você tem orado, meu irmão? Deus escuta a oração dos seus filhos. O pregador, ele diz o seguinte: a oração é o canal pelo qual a graça de Deus corre até o coração do homem. É através da oração. Muitas das vezes nós estamos com o coração seco, árido, como um deserto por falta de oração. Inclusive, eu quero abrir um parêntese aqui. Muitos pensam que se debruçar em teologia, em livros, isso aí só é importante. Não, Nanina, não. A Bíblia ela é importante juntamente com a teologia, certo? Mas ela também tem que ter a oração. A oração é importante. Ortodoxia, sim, mas também com a graça poderosa de Deus na vida do cristão. Ore, não deixe de orar. Continue orando, por quê? Porque Deus ele responde a tua oração, mesmo em lágrimas, mesmo quando parece que está em silêncio, saiba, ele está te ouvindo diariamente. Segundo lugar, meus irmãos, a oração é refúgio também na tribulação. Nas tribulações que nós passamos na vida, no decorrer da nossa vida diária, a gente enfrenta muita tribulação. Não são poucas, diz a palavra de Deus, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Muitas são. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 7. Diz assim a palavra de Deus:
Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? A gente passa por muitas tribulações na vida, muitas aflições. Se algum de vocês aqui disser que não passa por tribulações, eu vou desconfiar. Todos nós passamos. São tribulações físicas no decorrer da nossa vida, quer sejam elas em trabalho, na nossa rotina diária, quer sejam elas mentais ou emocionais, que, como o apóstolo Paulo aqui diz, não andeis ansiosos, ou seja, é uma enfermidade, muitas vezes, emocional que nos aflige, mas também tem a tribulação espiritual, quando você se sente vazio de Deus e pensa que também Deus te esqueceu. Todos nós passamos por isso. Todos nós. Já ouvi dizer por aí que a vida do cristão ela é como aquela máquina do hospital, que ela fica assim, ó, tu, em cima e embaixo. Mas quer dizer que você está vivo ainda. Quando ela começar a correr assim direto, ó, quer dizer que você já morreu. Então, enquanto você está indo e descendo, tenha alegria, que você está vivo ainda. E você pode melhorar. Porque Deus, Ele te responde em oração em meio às tribulações. O rei Ezequias, abre a sua Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 14 e 20, para lermos esse relato aqui. 2 Reis, capítulo 19. Segunda Reis 19, verso 14. O rei Ezequias estava sendo ameaçado, o reino do norte, do sul, estava sendo ameaçado por Senaqueribe, rei da Síria. Então, o rei Ezequias, desesperado, sem saber o que fazer diante da tribulação, porque Senaqueribe vinha e iria invadir, destruir o reino do sul. Mas o que Senaqueribe faz? O que Ezequias faz? Será que ele se reúne com um monte de conselheiros e elabora uma estratégia para tentar deter Senaqueribe? Será que ele começa a elaborar coisas da própria mente dele? Olha o que diz o verso 14 do capítulo 19. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe que tens, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, veja o que diz o versículo 32 do capítulo 19. Pelo qual, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrarás nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem a levantará tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrarás, diz o Senhor, porque eu o defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Em outras palavras, é Deus que te livra de tribulações, não é você mesmo. E é através da oração, meu irmão. Eu tenho visto tantas pessoas que passam por dificuldades e tribulações na vida, que querem resolver com as próprias mãos, com a força do braço. Elas fazem todo tipo de estratégia, elas tentam aqui, tentam ali, vão por cima, vão por baixo, fazem tudo. Aí você pergunta: meu irmão, você já orou? Ainda não. Mas estou resolvendo aqui, quando não tiver mais estratégias humanas, eu oro. Não é assim às vezes? É assim, meu irmão. É assim. Todos nós fazemos isso às vezes. A gente esquece que temos um Deus que pode todas as coisas, que é o Criador do céu e da terra. Nós esquecemos disso às vezes. Muitas das vezes a gente olha
para nós mesmos e esquece que o nosso Deus ele governa as tempestades da vida, pois diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus que quando os discípulos estavam atravessando ali o mar, veio uma grande tempestade que açoitava o barco de um lado para o outro, os discípulos apavorados. Vamos morrer, Senhor, não te importa que morramos? Então o Senhor diz, homens de pequena fé. Então ele vem e acalma a tempestade e faz grande bonança. Porque mesmo diante das tempestades, ou seja, das tribulações da vida, Deus responde orações. Ele acalma a tempestade, ele acalma o mar, ele acalma o nosso coração em momentos de ansiedade e também de tribulações externas, físicas. Martinho Lutero, ele diz o seguinte com respeito a esse tema: orar é lutar com Deus em meio à tempestade. Em outras palavras, quando você estiver passando por tribulação, por dificuldade, ore. Talvez seja lá na tempestade que Deus quer te encontrar, para acalmar o teu coração e te mostrar e dizer assim para você: eu ainda sou Deus. Eu acalmo o mar. Busca-me, como lemos o texto aqui, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Temos que orar, temos que falar com o Senhor. Quando tudo ao redor parecer ameaçador, a oração é o lugar de refúgio. Deus ainda livra, guarda e responde os seus filhos. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, a oração leva-nos a fazer a vontade de Deus. A oração leva-nos a fazer a vontade de Deus. Abra a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo 5. Primeira João, capítulo 5, e os versos 14. Versículo 14. Amém? 1 João 5, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A oração, ela nos leva, meus irmãos, a fazer a vontade de Deus, mesmo que muitas das vezes isso venha, leve-nos a, ou melhor, mesmo que muitas das vezes ela venha contrariar a nossa vontade, porque a vontade de Deus é melhor que a nossa. Às vezes, você está cheio de intenções, cheio de vontades e desejos, mas talvez não seja essa a vontade de Deus. E quando você se coloca de joelhos e ora com humildade, reconhecendo a soberania de Deus, você percebe que Deus ele consegue mudar o teu coração e te fazer enxergar que a vontade dele é melhor. A vontade dele é perfeita. Nosso próprio Senhor Jesus deu exemplo disso. Lá no jardim do Getsêmani, quando ele foi orar, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Ou seja, estava doendo, estava o afligindo. Ele sabia que ele ia ser pregado em um madeiro, que ele ia ser esbofeteado, chicoteado. E acima de tudo, ele sabia que ele ia ser o quê? Receber toda a ira de Deus que era para ser derramada sobre nós, naquele madeiro. Ele sabia disso. Por isso que ele pede: passa de mim o cálice. João Calvino chega a dizer que ele estava sentindo ali as angústias do inferno dele no coração, diante do que ele iria passar. Não era pregos, era a ira de Deus que vinha sobre ele. E ele pede: passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E Deus não passou. Ele foi até o final. E graças a Deus por isso. Por isso estamos aqui, falando sobre esse relato. Graças a Deus por isso. Temos também um relato onde Neemias, o grande reconstrutor dos muros de Jerusalém. Abra sua Bíblia lá em Neemias capítulo 1. Vamos lá, para terminarmos. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo de número 1, versículo 4. Neemias, ele viveu em um período onde o povo estava exilado, então ele retorna do cativeiro
mas Jerusalém estava totalmente destruída e assolada. Os muros estavam queimados, a cidade estava toda derrubada, em ruínas. Então, um dos parentes de Neemias vai até onde ele estava e diz assim: olha, a cidade está toda queimada, está em ruínas. E Neemias, diante desse relato, ele se angustia na alma. Ele vai fazer o quê? Vai orar. Ele vai orar. Veja o que diz o versículo 4 aí. Tendo eu ouvido estas palavras, palavras essas que ele ouviu que estava Jerusalém assolada, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que ele disse? E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite. De dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Neemias, ele vai orar diante do Senhor. A vontade dele era ir até Jerusalém para reconstruir os muros. Agora pensa, o que era Neemias? Era copeiro do rei. Ou seja, um copeiro queria construir muros? Que ousadia, na verdade. Então ele ora primeiramente a Deus, e depois ele vai até o rei, pede ao rei que enviasse ele até Jerusalém. O que Deus faz? Deus move o coração do rei e envia Neemias a Jerusalém. E não somente Neemias, dá todo o apoio, madeira, pessoas para ajudarem, cavalos para levarem recursos. Por quê? Porque ele orou. A oração nos leva a cumprir a vontade de Deus. Muitas das vezes você está assim perdido. Eu não sei o que fazer. Eu não sei qual é a minha vocação na igreja, na sociedade, aí na minha vida profissional. Você tem orado por isso? Tem pedido a Deus para que Ele mostre a você e as pessoas que te veem para o que Ele tem te chamado a fazer? Tem orado por isso? Não, não tem orado. Então, talvez você continue sem saber. Porque Deus, ele responde a oração. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Ou seja, não é só você falando, você fala e Deus te responde. Essa é a oração. Quantas vezes eu já orei a Deus, Ele me respondeu. Quantas vezes? Recentemente, perdão, há um tempo atrás aí, eu lembro que eu orava a Deus para Ele me dar uma resposta. Eu orava diariamente. E eu dizia assim: Senhor, eu não irei mais falar sobre esse assunto com ninguém. Com ninguém. Eu vou deixar o Senhor tomar as providências. E uma tarde eu estava aqui na porta, da era aspirante a diaconato, na época eu estava aqui na porta, e de repente chegou alguém e me deu exatamente a resposta que eu tinha pedido a Deus. Exatamente. Bem aqui na porta eu estava. Tinha orado, estava orando constantemente, a pessoa veio e falou ao meu coração. Não é uma revelação, viu? Não é uma revelação, não estou dizendo isso. Veio apenas dizer que eu tinha pedido. Confirmar aquilo que eu estava orando ao Senhor. Por quê? Porque Deus, a oração nos leva a cumprir a vontade de Deus. Ore, e certamente Ele te mostrará o seu caminho. A oração, disse R.C. Sproul, é a entrega do nosso coração à vontade de Deus. Ore com confiança, mas sempre com submissão. Deus sabe o que é melhor para você, mesmo quando parece difícil de entender. Ele sabe. Ele sabe. Até o não de Deus é melhor. Até o não de Deus é melhor. Saiba disso. Desde Ana até Jesus, vemos que a oração é o fio de ouro que une toda a história da redenção. E é por meio dela que o fraco é fortalecido, e o perdido é guiado, e o aflito é consolado. Jonathan Edwards, um grande pregador do século XIX, disse o seguinte: a oração é o grande meio de comunhão com Deus, e a alma que ora cresce em santidade e esperança. É através da oração. Continue em fervente oração, como diz o louvor. Não deixe de participar aqui nas quartas-feiras.
Eu trabalho uma quarta sim, uma não, e quando eu estou trabalhando, eu chego aqui mesmo atrasado, mas eu estou aqui, porque eu não quero perder esse momento de oração, pois sei que ele vai me dar crescimento cada vez mais na minha caminhada cristã. Amém, meus irmãos? Três aplicações para terminarmos. Primeiro, como Ana, derrame sua alma ao Senhor. Ore. Ore fervorosamente. Não desanime. Ore constantemente, pois ele responde a oração. Também como Daniel, persevere mesmo em dias difíceis. Daniel foi jogado na cova dos leões. Aos olhos humanos já tinha acabado. Já era para ele, como dizem por aí. Mas o Senhor fechou a boca do leão. E fez com que o homem que, o rei Atarxerxes, não estou enganado agora, não, perdão, não foi esse rei. Foi outro rei que eu me esqueci agora. Ele se rende à fé de Daniel. Dário, olha aí o recurso técnico da minha filha, viu? Da minha filha. Rei Dário, ele se rende à fé de Daniel diante das suas orações. E também, como Jesus, submeta-se com confiança a Deus. Pois mesmo que às vezes pareça difícil as respostas do Senhor, os não de Deus, mas saiba que é melhor. O não de Deus é melhor que o nosso sim. Amém, queridos? Vamos orar. E logo após a nossa oração, quero chamar o Max, ele vir aqui à frente fazer uma oração. Amém? Vamos, perdão. Vai ter louvor, irmão? Não?